Vocês sabem que eu adoro testar coisas, gravar de madrugada, pegar uns ângulos diferentes da casa. Mas o que aconteceu essa noite foi no mínimo esquisito. E eu tenho o vídeo pra provar, ou melhor, pra não provar nada. E é isso que deixa tudo mais estranho. Deixa eu contar do começo. Eu tenho um cesto de roupas sujas, que fica no corredor. É um cesto bem simples, alto, de plástico, mas ele é pesado. Sério, muito pesado. Eu já esbarrei nele várias vezes, até com força. E ele só balança um pouquinho. Nunca caiu. Ele fica sempre encostado na parede, bem firme. Ontem à noite, antes de ir dormir, eu decidi testar um novo modo de gravação da minha câmera. Tipo um time-lapse ou algo assim. Posicionei a câmera no corredor, apontei para a parede onde o cesto estava, dei o play e fui dormir. O cesto, como sempre, estava lá, paradinho, firme no seu canto. O problema é, a câmera não pegou o momento da queda. Em um frame, ele está de pé. No frame seguinte do time-lapse, ele já está no chão. Mas eu sou o único que acorda de madrugada. E o cesto estava caído, não levantado. Nenhuma dessas explicações parecia se encaixar perfeitamente. Cada uma delas tinha um mas. O cesto nunca caiu antes. Nunca. Em anos, morando aqui. Por que justo na noite em que eu decidi gravar? A coincidência era o que mais me incomodava. Eu passei o resto da manhã pensando nisso. A imagem do cesto caído, sem nenhuma explicação do durante, ficou na minha cabeça. Chega a ser frustrante. Sabe, você tem a prova em vídeo, mas o vídeo não prova nada. Ele só mostra um resultado, sem o processo. E isso abre espaço para a imaginação voar, e a minha já estava imaginando todo tipo de coisa. Eu revia o vídeo frame por frame, tentando achar uma sombra, um reflexo, qualquer coisa, mas não tinha absolutamente nada. Era só um corte seco entre a paz e o caos. Entre o cesto de pé e o cesto no chão. Comecei a me sentir um pouco desconfortável no meu próprio corredor. Cada vez que eu passava por ali, eu olhava para o canto onde o cesto fica, esperando que ele se mexesse de novo. Era uma sensação boba, eu sei, mas real. A falta de uma resposta clara
é o que alimenta o mistério. E esse pequeno mistério doméstico estava começando a me deixar genuinamente intrigado. E confesso, um pouco arrepiado. Então, à tarde, eu decidi que não ia deixar isso quieto. Eu precisava de uma resposta. Precisava provar para mim mesmo que existia uma explicação lógica. Eu me transformei num verdadeiro detetive de cestos de roupa. Fui pro corredor e comecei a fazer testes. Enchi o cesto exatamente como ele estava na noite anterior, com a mesma quantidade de roupas. Primeiro, tentei recriar a vibração. Bati a porta do quarto com força, várias vezes. Nada. O cesto nem se mexeu. Pulei no chão perto dele. Nada. Depois, fui para a hipótese do vento. Abri a janela do outro cômodo para criar uma corrente de ar. Uma brisa passou. Mas o cesto, pesado como é, continuou imóvel. A frustração só aumentava. Parecia que o universo estava brincando comigo. Eu empurrava o cesto de leve, para ver o quanto ele balançava. Ele era realmente muito estável. Como aquilo tinha virado sozinho, eu já estava quase desistindo, pronto para aceitar que ia viver com essa pequena assombração doméstica para sempre. Mas aí eu tentei a última coisa: a distribuição do peso. Eu comecei a reorganizar as roupas dentro do cesto, de propósito. De um jeito bem desequilibrado. Coloquei todas as peças mais pesadas, como jeans e toalhas, bem na beirada de um dos lados. O mesmo lado que estava para baixo no vídeo. Deixei a base dele bem leve. E então, eu posicionei o cesto exatamente no ponto mais inclinado do piso que eu tinha identificado antes. Fiquei olhando para ele. Por um minuto, nada aconteceu. E então, muito lentamente, ele começou a inclinar. Foi quase imperceptível. Uma inclinação de milímetros. E de repente, pá, ele tombou. Sozinho. Exatamente como na gravação. Eu repliquei o evento. Encontrei a explicação. Era uma combinação de fatores. O piso levemente inclinado, que eu nunca tinha notado de verdade. E o peso das roupas, terrivelmente mal distribuído, criando um ponto de desequilíbrio fatal. Uma explicação 100% lógica, 100% real, sem fantasmas, sem mistérios. Senti um alívio enorme. A ciência venceu, mas aí veio a outra parte. A parte que ainda me incomoda. Sim, existe uma explicação lógica, mas a probabilidade de todos esses fatores, o peso exato, a posição exata no piso, o momento exato, se alinharem perfeitamente, pela primeira vez em anos, justamente na única noite em que eu decidi apontar uma câmera para aquele canto específico do corredor. É uma coincidência tão absurda, tão perfeita, que quase parece mais improvável do que qualquer outra explicação. E o fato de a câmera no modo que estava, ter pulado exatamente o momento da queda, mostrando só o antes e o depois, transforma uma explicação lógica numa história de suspense. Então sim, o mistério foi resolvido. Mas, sinceramente, agora toda vez que eu passo pelo corredor, eu olho para aquele canto com um pouco mais de atenção. E talvez, só talvez, eu deixe a câmera gravando mais algumas noites. Vai que, né? Obrigado por assistirem essa história maluca. Às vezes, as coisas mais estranhas acontecem dentro da nossa própria casa. Se você já passou por uma coincidência bizarra assim, me conta aqui nos comentários. Eu adoraria saber que não sou o único. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais testes, histórias esquisitas como essa. A gente se vê na próxima.